Nós abrimos esta edição olhando aqui para Brasília, com todas as repercussões políticas sobre a decisão dos Estados Unidos de classificar o PCC e o Comando Vermelho como terroristas. O presidente Lula criticou publicamente o pré-candidato à presidência, senador Flávio Bolsonaro, uma fala que veio depois de o congressista ir a Washington para se encontrar com o presidente Donald Trump. Quem vai trazer todos os detalhes, as últimas novidades sobre este assunto é a repórter Gabriela Veras. Gabi, boa tarde, bem-vinda. Oi, Bel, ótima tarde a você também, a todo mundo que está aqui na nossa companhia. Pois é, depois de o Palácio do Planalto ter emitido uma nota inclusive bem extensa sobre essa classificação dada pelo governo norte-americano sobre o PCC, Comando Vermelho, de organizações terroristas, o presidente Lula também se pronunciou sobre o tema. Antes de mais nada, só para a gente recapitular, essa nota do Palácio do Planalto falava sobre defender a soberania brasileira e também elencavam a preocupação sobre a autonomia financeira do país e que essa classificação poderia impactar o Pix, que é uma ferramenta muito utilizada por todos os brasileiros diariamente. Além disso, nesta nota, o Palácio do Planalto ressaltou que qualquer ajuda internacional, acordo de cooperação é bem-vindo desde que a soberania brasileira seja defendida. Depois disso, o presidente Lula falou, que se manifestou e criticou Flávio Bolsonaro por ter participado desse meio de campo para fazer com que essa declaração fosse feita pelos Estados Unidos. A gente tem o trechinho aí da fala do presidente, vamos acompanhar. Nós não aceitamos ser tratado como moleque. Nós não aceitamos ser tratado como se fosse uma republiqueta. Eu tive 3 horas com o presidente Trump, 3 horas com ele. Entreguei 4 documentos para eles. Um deles era o combate ao crime organizado. O seu Marco Rubio não estava lá. Possivelmente porque ele estivesse preparado para ajudar um filho de um bolsonarista que é candidato à eleição aqui nesse país, que não tem vergonha na cara de trair a nossa pátria, de nos Estados Unidos pedir intervenção americana no Brasil. Já Flávio Bolsonaro disse que Lula defende a soberania do PCC e do Comando Vermelho. A gente acompanha também. Existem 50 milhões de brasileiros que moram em áreas dominadas por CV, PCC e essas organizações narcoterroristas. O que ele fez foi o seguinte, falar para esses 50 milhões de brasileiros que eles não merecem soberania, que eles não merecem ter paz, que eles não merecem ter oportunidade, porque o Lula está defendendo a soberania do CV e do PCC. E a gente não vai admitir isso. E mais repercussões. O deputado federal Lindbergh Farias, do PT, pediu ao Supremo Tribunal Federal que a decisão dos Estados Unidos de classificar o PCC e o Comando Vermelho como organizações terroristas seja incorporada como um fato novo ao processo contra o ex-deputado Eduardo Bolsonaro. O pedido do petista ocorre na esteira das investigações contra o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro por suposta coação contra autoridades brasileiras. Para Lindbergh, a ação americana reforça a conexão entre a atuação internacional de Eduardo, Flávio e Jair Bolsonaro, além do jornalista Paulo Figueiredo, a uma tentativa de pressionar as instituições brasileiras e dificultar a cooperação penal internacional. Na avaliação do deputado, ao enquadrar o crime organizado sob a legislação antiterrorismo, procedimentos podem migrar da cooperação penal tradicional para mecanismos ligados à segurança nacional e à inteligência dos Estados Unidos, que operam sob regras mais restritivas. E o governo Trump afirma ter detectado a atuação do PCC e do Comando Vermelho em 12 estados lá dos Estados Unidos. Essa notícia é destaque no site da CNN, você confere a informação na tela. Foi confirmada à CNN, inclusive, pelo porta-voz do Departamento de Estado americano, a porta-voz, melhor dizendo, Amanda Robinson. Ela não detalhou a lista de quais são esses estados com a presença das facções brasileiras e argumentou que essa informação fica a cargo das autoridades judiciais.
Ainda segundo a porta-voz, o governo Trump avalia que a influência e as redes ilícitas do PCC e do Comando Vermelho se estendem muito além das fronteiras do Brasil. Ela disse que o governo Trump continuará usando todas as ferramentas disponíveis para proteger os interesses de segurança nacional. E depois de o presidente Lula confirmar a intenção de indicar Jorge Messias novamente para uma vaga no STF, senadores da oposição devem insistir em um impedimento técnico para barrar a votação neste ano. Luciana Amaral é mais uma que está no bonde do plantão de sábado, chega com mais informações. Boa tarde para você, Lu. Oi, Isabel, muito boa tarde a você e a todos que nos acompanham aqui neste sábado na programação da CNN Brasil. Olha, Isabel, o presidente Lula, então, confirmou publicamente que ele realmente pretende indicar novamente Jorge Messias à vaga em aberto no Supremo. Indicação essa que tem que passar pelo Senado. Agora, o que a gente tem apurado é que a situação do Messias entre os senadores não mudou do final de abril até agora, viu? A situação dele não está favorável para uma nova indicação. E tem também, então, esse outro fator. Senadores da oposição alegam que essa indicação, quando ela for oficializada novamente, não poderia ser analisada pelos senadores. E isso por conta de um ato da mesa diretora do Senado de 2010 que proíbe a votação de um nome já rejeitado pela casa no mesmo ano em que, então, houve essa rejeição. Por isso, essa eventual nova indicação do Messias só poderia ser apreciada a partir do ano que vem. Só que aí a gente lembra, ano que vem o Senado vai ter uma nova composição, vários senadores devem sair, outros devem entrar diante das eleições e mais uma vez fica um cenário indefinido se o Messias realmente teria ou não votos suficientes para ter o nome aprovado ao Supremo. Volto contigo, Isabel. Obrigada, Luciana. A questão é quando enviará, né? Muito obrigada. 2 horas mais 22 minutos. E olha só, quase 45 milhões de declarações do Imposto de Renda 2026 foram entregues dentro do prazo, segundo a Receita Federal. O prazo oficial terminou ontem às 23h59, mas quem é obrigado a declarar ainda pode enviar a documentação mesmo depois da data limite. Então, se você esqueceu, presta atenção nessa notícia. A Receita Federal lembra que o atraso gera uma multa mínima de pouco mais de R$ 165, podendo chegar até 20% do imposto devido. Além disso, o CPF pode ficar irregular, o que dificulta a emissão de documentos como passaporte e outros serviços. Segundo a Receita, não há uma estimativa precisa de quem ficou de fora, já que a apuração de irregularidades é feita de forma gradual, com base em cruzamentos de dados ao longo dos próximos anos. Eu vou confessar para vocês que a minha foi feita no limite do prazo, faltando 2 horas para o prazo terminar. Fui bem brasileira esse ano, viu? E olha só, a Agência Nacional de Saúde Suplementar aprovou o novo teto de reajuste dos planos de saúde individuais e familiares. O índice máximo autorizado vai ser de 5,11%. Segundo a ANS, este é o menor reajuste anual definido pelo órgão desde a criação da regra. O índice foi calculado pela Diretoria de Normas e Habilitação dos Produtos, que é apreciado pelo Ministério da Fazenda e aprovado em reunião da diretoria colegiada da agência. Cerca de 7,7 milhões de beneficiários vão ser afetados pela medida, de acordo com a ANS, o que equivale a 14,5% dos 52,9 milhões de consumidores de planos de assistência médica no Brasil. A aplicação do reajuste anual só pode ser feita pela operadora no mês de aniversário do contrato, ou seja, na data que você contratou o plano. Para os contratos com aniversário em maio e junho, a cobrança deve começar em julho ou, no máximo, em agosto, retroagindo até o mês de aniversário. E bora movimentar a reportagem novamente, agora na capital paulista. A Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo informou que está investigando um caso suspeito de ebola na cidade. O paciente está internado em isolamento, deve passar por exames para confirmar a doença.
Quem chega com os detalhes é o Bruno Teixeira. Bruno, boa tarde. Oi, boa tarde, Isabel, para você, para todos que nos acompanham. Esse caso foi confirmado à nossa produção por meio de uma nota enviada pela Secretaria Estadual da Saúde. Esse comunicado diz o seguinte: um paciente de 37 anos, ele foi colocado em isolamento depois de apresentar alguns sintomas que condizem com o ebola, dor de cabeça e febre. Ele retornou da República Democrática do Congo, então essa conjuntura dele ter estado em um país onde está ocorrendo um surto e apresentar esses sintomas da doença é que fizeram com que o caso se tornasse suspeito. Ele está internado num setor de isolamento no Hospital Emílio Ribas, aqui na capital. O hospital que inclusive é referência no tratamento de casos de ebola. Então, a partir daí, ele já passou por alguns testes laboratoriais que ainda não tiveram resultado. Quando o resultado for conhecido, então saberemos se o caso vai se confirmar ou não. Esse comunicado também dá mais alguns detalhes das medidas que foram colocadas. Medidas, então, adotadas a partir da identificação dos critérios clínicos e epidemiológicos, procedimento que inclui isolamento, notificação imediata, investigação laboratorial e monitoramento conforme os protocolos vigentes. Volto com você, Isabel. Obrigada, Bruno. A gente conta com as suas atualizações ao longo da programação. Bora também de notícias internacionais aqui no nosso boletim. Mais 4 sobreviventes conseguiram sair de uma caverna que está inundada no Laos, no sudoeste asiático. Eles ficaram presos por 10 dias. Os 4 homens conseguiram sair sozinhos, navegando pelos túneis subterrâneos e surpreendendo os mergulhadores de resgate que estavam se preparando para entrar na caverna e tentar resgatá-los. Outro morador da vila já tinha sido resgatado ontem à noite. As operações de emergência passaram a madrugada bombeando água para fora da caverna, o que permitiu que o grupo conseguisse encontrar o caminho até a saída. Os homens foram levados a um hospital, mas o estado de saúde deles ainda é incerto. Ao todo, 7 moradores locais entraram na caverna à procura de ouro, mas foram surpreendidos por uma enchente repentina que bloqueou a saída. 2 pessoas continuam desaparecidas. E a Casa Branca continua em silêncio, mais de 12 horas depois do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ter concluído uma reunião para decidir sobre um acordo com o Irã. Ao anunciar a reunião na sala de situação da Casa Branca, Trump disse que o objetivo do encontro era tomar uma decisão final e listou uma série de condições para Teherã. Segundo apurou a agência de notícias Reuters, o acordo reabriria o Estreito de Hormuz, estenderia ainda o cessar-fogo por 60 dias e daria início às negociações sobre o programa nuclear iraniano. O secretário de Defesa americano, Pete Hegseth, disse hoje que Trump está sendo paciente para garantir que o acordo seja bom. Do lado iraniano, uma fonte do alto escalão disse a Reuters que um acordo está próximo, mas ainda não foi aprovado. E os colombianos vão às urnas amanhã para o primeiro turno das eleições presidenciais. A gente preparou uma arte para mostrar para vocês quem são os principais candidatos. Claro que vai ter cobertura também da CNN Brasil. O senador de esquerda Ivan Cepeda é o nome do governo que tentará dar continuidade ao projeto político do presidente Gustavo Petro. Considerado candidato a ser batido, ele teve uma campanha marcada por poucas entrevistas e por não ter participado de nenhum debate. Paloma Valência é senadora desde 2014, será a candidata da direita tradicional, apoiada pelo ex-presidente Álvaro Uribe. Crítica ferrenha do governo Petro, ela fez uma campanha com foco em atrair os eleitores de centro e indecisos. Por fim, o advogado Abelardo de la Espriella é o nome da ultradireita nas eleições. Ele lançou a campanha como independente, mas conta com o apoio de importantes grupos políticos colombianos. Polêmico e midiático, ele fez uma campanha baseada em modelos como o de Nayib Bukele, de El Salvador, com propostas de linha dura.